Senhor Jesus, nós estamos diante de Ti, Senhor. Pedimos, ó Deus, que o Senhor olhe para nós, ó Deus, aqui no Brasil, em toda parte do mundo, mas nós estamos aqui no Brasil pedindo, Senhor, a Tua revelação, Senhor, porque nós, como Tua igreja, precisamos saber como viver no mundo, como, ó Deus, buscar o Teu reino, como o Senhor falou, buscar o Teu reino acima de todas as coisas, Senhor. Ajuda-nos a entender, Senhor, o que significa. Nós estamos vendo na história passada, Senhor, mas nós sempre estamos procurando aplicar para o nosso tempo atual. Que o Senhor nos ajude, Senhor, que o Senhor ajude todo o Teu povo, Senhor. Nós estamos aqui, um pequeno grupo, mas estamos pedindo e buscando a Ti em favor de toda a Tua igreja, Senhor, porque, ó Deus, é o Teu reino que precisa prevalecer, Senhor. Por isso, Senhor, abre a Tua palavra para nós nesta manhã. Pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Ok, só então nos situando em relação à aula do domingo passado, nós estamos em 2 Reis 15, estamos falando sobre os últimos suspiros desse reino de Israel, dessas 10 tribos. E vimos como esse sistema de Jeroboão, que a gente está falando há bastante tempo, como ele já tinha essas características de ser um governo humano, de cada um procurar derrubar o outro para conseguir ocupar o poder. Porque quando o reino é de Deus, Deus coloca as pessoas, o reino pertence a Deus, e as pessoas humanas são sujeitas a Deus, estão buscando fazer a vontade dEle e estabelecer o reino dEle. Mas o sistema de Jeroboão foi um sistema que implantou um sistema paralelo ao sistema de Deus e que representava um governo humano. Então, durante todo o tempo, onde está aquele desenho, né? Durante todo esse tempo aqui, o sistema de Jeroboão estava funcionando, tinha as mesmas características, mas nesse período final, que nós estamos vendo agora, intensificou. Então, as mesmas características que tinham antes se tornaram mais fortes, e principalmente nós vimos essa questão da violência, como cada rei, praticamente todos esses últimos reis, mataram o antecessor para chegar ao poder. E isso acontece em toda parte. O que nós vemos assim, é o mesmo sistema que opera no mundo que tem operado dentro da igreja. Então, assim, quando nós falamos do sistema de Jeroboão, você pode tanto fazer aplicações para o sistema político normal de qualquer país, como também da igreja. Lógico que existem diferenças, mas na essência, o sistema em si, ele tem os mesmos princípios. Então, isso que nós estamos vendo que nos últimos anos desse reino de Israel, essas características se tornaram mais fortes, mais evidentes, porque dentro do sistema do mundo, dentro do sistema do homem, existe algo, até segundo Tessalonicenses fala assim, que no último tempo, aquilo que está segurando, aquilo que está retendo o sistema de se corromper totalmente, vai ser retirado. Então, o sistema tanto do governo do mundo como da igreja, existe um tempero, existe algo que segura em parte, mas isso vai se tornando mais forte, né? No fim ele se evidencia, e nós falamos então sobre esse aspecto interno. E depois, agora nós estamos falando, esses foram os últimos reis desse período. Esses que são marcados com X foram os que tiveram uma morte violenta. Então, dos últimos 6 reis, 4 foram assassinados e o último foi levado para o cativeiro. Então, na verdade, só Menahem
teve uma morte normal, e ele foi um dos piores, né? São as contradições que a gente não entende. Ele foi um dos mais violentos, porque a violência para implantar o sistema do homem, tanto é contra vamos dizer assim, o concorrente, aquele que está no poder, como também é contra as pessoas que são governadas, que Menahem, ele fez aquela coisa assim de conquistar um território que não se submeteu a ele, matando até as mulheres grávidas, ok? E na última aula, então, a gente estava vendo como esse sistema de Jeroboão, além de ter essa violência interna contra o antecessor, contra o próprio povo, é um domínio, né, assim, como eu falei assim, o governo, muitas vezes, aparentemente está... todos os governantes falam que estão governando em favor das pessoas, né? Isso é o discurso, né? O discurso, como eu falei, dentro da igreja e fora da igreja. Nós estamos agindo em favor do povo, e nós sabemos que na maioria das vezes não é um governo em favor de si próprio. Então, quando o governo se manifesta, quando o dragão, com suas cabeças e seus chifres, quando ele se revela como aquilo que ele é mesmo, então ele mostra a violência, isso se torna mais evidente, né? Então, essas características internas, e depois a questão externa, que nesse período, esse segundo império aqui, são as 7, possivelmente, né, as 7 cabeças, tanto o dragão tem 7 cabeças, que aparece em Apocalipse, como também a besta, que seria o sistema do anticristo, o sistema do mundo. Então foi evidenciando esses impérios através do tempo antigo, e depois pulando direto de Roma para o período final, que é do anticristo. A Síria é o segundo império a se levantar naquele tempo, e era exatamente esse poder que estava começando a exercer controle nesse tempo de Israel. E nós vimos em 2 Reis como Menahem, depois os outros, eles foram procurando inicialmente amizades, foram fazendo aliança. Então eu vou falar um pouco, nós vamos procurar fazer uma aplicação para isso, como que a igreja deve viver Israel em relação às nações do mundo. Então, como que nós colocamos aqui também, só para lembrar, Israel, as nações, o desejo de Deus, o propósito de Deus é que Israel seja um reino, o reino de Deus, dentro de um sistema do mundo que é contrário. E quando Israel, ou a igreja, está cumprindo o seu papel, além de não ser dominado pelo mundo, a igreja exerce poder, a igreja tem influência, a igreja não só não é influenciada, mas ela influencia. Mas isso acontece muito pouco na história do mundo. Mas nós falamos, isso foi em figura, foi com Davi e Salomão. Mas depois temos, esse aqui vai caindo, né? Israel com autonomia, não influenciando muito, mas também não sendo dominada. Depois Israel fazendo aliança, que é quando a igreja ou Israel está sendo ameaçado, está se sentindo ameaçado, em vez de buscar poder de Deus, fortalecer em Deus para voltar a ser independente e ser realmente uma influência independente no mundo, uma influência para Deus, aí Israel faz aliança, procura fazer um acordo, e é isso que a gente quer tentar fazer algumas aplicações. Aí, quando faz isso, aí já está caminhando para o fim, depois se torna subjugado, né? Inicialmente faz aliança, mas depois é dominado, e depois vai para o cativeiro. Então, nossa pergunta é: como Deus quer realmente que nós, como igreja, vivamos no mundo? Qual é
o nosso papel, como que nós devemos nos relacionar. Evidentemente, a gente não tem todas as respostas, não sabe como fazer todas as aplicações, mas é um assunto muito importante para nós. Ok, eu vou ler agora rapidamente alguns textos no profeta Oséias. A gente tem sempre recorrido a Oséias para dar mais luz para esse período. E é interessante, eu estava conferindo de novo hoje, Oséias, no primeiro versículo, ele fala que ele profetizou nos dias de Jeroboão, rei de Israel, mas na verdade ele continuou, porque se você comparar, ele também profetizou no tempo de Uzias, dos reis de Judá. Então ele continuou profetizando em todo esse tempo que nós estamos vendo aqui agora do final de Israel. Então ele estava alertando, estava preparando o povo, advertindo o povo, justamente nessa época que nós estamos estudando. Então eu só queria mostrar como ele provavelmente, porque assim, cada profecia a gente não tem a data específica, mas ele falava sobre esse perigo de Israel fazer essas alianças, de Israel buscar ajuda de fora, não buscar de Deus. Então, só sigam comigo rapidamente no livro de Oséias. A gente quer só mostrar isso, depois nós vamos tentar fazer um pouco de aplicação para nosso tempo atual. Em Oséias 5, versículo 3: Eu conheço a Efraim, Israel não me está oculto, porque agora te tens prostituído, ó Efraim, e se contaminou Israel. Versículo 5: A soberba de Israel testifica contra eles. Israel e Efraim tropeçarão pela sua iniquidade, Judá tropeçará juntamente com eles. Eles irão com seus rebanhos, com suas manadas, à procura do Senhor, mas não o acharão. Ele se retirou deles. Eu não vou parar muito aqui, a gente acho que já fez algumas referências a esses textos de Oséias, mas só lembrando que existe um progresso, né? Deus vai aplicando um juízo progressivo, e a primeira coisa, isso assim, é sempre importante lembrar, a gente sempre fala sobre isso, mas é um ponto muito importante para lembrar, que a primeira coisa que Deus faz não é castigar com algum tipo de juízo. Muitas vezes naquela época era de faltar chuva, faltar provisão, faltar alimento, depois tinha problema de ataques de inimigos. Deus usava várias medidas para trazer juízo sobre o povo, mas a primeira coisa que Deus faz, que devia nos afetar mais, é essa aqui do versículo 6. Eles vão sair buscando o Senhor, mas não o acharão, porque ele se retirou deles, foram infiéis ao Senhor. Então a primeira coisa que Deus faz é tirar a sua presença. E é lógico que existem situações na nossa vida individual, quando nós não sentimos a presença de Deus, que não significa que Deus foi embora. Mas quando Deus retira a sua presença, quando você busca ao Senhor e não tem a presença dele, isso deveria já ser suficiente. É como briga de namorados ou até de casal, quando assim, eles podem estar juntos, na mesma sala, na mesma casa, né? Mas quando um não está presente, né? Quando um realmente não está bem, isso já deveria ser motivo do outro procurar, assim, o que aconteceu, qual que é o problema, o que eu posso fazer, porque esse é o primeiro ponto que mostra que Deus está ficando distante, né? E o capítulo prossegue, depois ele vai usar medidas não tão sérias, mas vai chegando, tem um lugar que ele fala assim, que ele é como traça
vai roendo, mas não é uma coisa assim que consome de uma vez. Mas depois ele fala assim: eu vou ser um leão. Aí já vai despedaçar. Então, assim, ele vai mostrando essa progressão. Mas esse é um dos pontos que mostra aqui. Mas voltando para o versículo 3, ele fala assim, que Efraim está prostituindo. Nós sabemos que no Velho Testamento e mesmo no Novo usa essa mesma expressão de infidelidade, de prostituição, como um símbolo de buscar, é uma coisa que representa idolatria, qualquer tipo de buscar um outro Deus, um outro amor, né? Idolatria também muitas vezes não é o que nós pensamos hoje, né? Que a gente associa muito idolatria com uma imagem. Muitas vezes aquela imagem nem representa algo tão importante para a pessoa que tem. Os evangélicos têm costume de chamar a idolatria muita coisa que nem é tão importante aos olhos de Deus, e principalmente é como se fosse um jeito de colocar assim, idolatria deles, né? Ou é dos pagãos, ou da igreja católica, ou assim, a gente sempre acha um jeito de fazer assim, idolatria é aquilo, uma coisa exterior. Mas nós sabemos que no Antigo Testamento Deus falava de coisas exteriores, mas para representar coisas interiores. E o grande problema da idolatria é a atitude do coração. Então, quando nós temos qualquer coisa, qualquer amor, qualquer paixão, qualquer coisa que ocupa a nossa atenção, aquilo em que nós confiamos, né? A Bíblia fala, no Novo Testamento fala muito sobre o dinheiro, né? O materialismo. Então essas coisas ocupam um lugar importante, que é idolatria. Mas outra coisa que ele vai usar bastante aqui em Oséias é essa questão de aliança com uma outra fonte de poder e proteção. No caso aqui era a Síria. Então isso vai ficar, vamos para o versículo 12, 5:12. Portanto, para Efraim, como eu falei, eu sou como a traça, para a casa de Judá como a podridão. Então é algo que está corroendo, mas não é uma coisa tão rápida, tão violenta. Mas aí versículo 13: quando Efraim viu a sua enfermidade e Judá a sua chaga, subiu Efraim à Síria e enviou ao grande rei que o socorresse, mas ele não poderá curar-vos, nem sarará a vossa chaga. Aí o versículo 14: porque para Efraim serei como um leão, como um grande leão, os despedaçarei e ir-me-ei embora. Ok, então isso é Deus progressivamente se tornando, ao invés de ser o nosso marido, o nosso provedor, aquele que nosso rei, quando nós vamos abandonando, quando nós vamos nos afastando dele, ele se torna, primeiro ele se torna ausente, depois ele se torna como uma traça e finalmente como um leão. Isso é mais ou menos assim uma simplificação, mas é a progressividade da disciplina de Deus. Mas o ponto que eu quero mostrar aqui é que Israel, quando viu, olha como esse versículo 13 expressa: quando Efraim viu a sua enfermidade, então viu que as coisas estavam indo mal, Israel não foi buscar o Senhor, Israel foi buscar ajuda da Síria. Tem vários lugares, se você for passar capítulo por capítulo, eu não vou tomar o tempo agora, mas capítulo por capítulo em Oséias, ele fala muito sobre, quase todos os capítulos mencionam a Síria. Então é nesse ponto que a gente quer tocar e fazer uma aplicação. Capítulo 6, não, vamos para capítulo 8, versículo 8: Israel foi devorado, agora está entre as nações,
como um vaso em que ninguém tem prazer, porque subiram à Síria como um jumento selvagem, andando sozinho. Efraim se vendeu por amores. Todavia, ainda que eles se tenham vendido entre as nações, agora as congregarei. Então, Israel está entre as nações. Então, o que nós queremos mostrar é como deveria ser a relação de Israel com as demais nações. Isso para nos mostrar como deve ser a igreja no mundo hoje. Então, eles estão entre as nações. Claro que Deus queria que Israel estivesse entre as nações. Deus não queria tirar Israel do mundo, mas eles tinham que estar entre as nações de que forma? Então, Israel, ao invés de mostrar a aliança de Deus, ao invés de mostrar a natureza de Deus para o mundo, Israel estava se contaminando, estava buscando ajuda do mundo, porque eles subiram à Síria. Bom, só mostrar capítulo 12, versículo 1. Efraim se apacenta do vento, segue o vento leste o dia todo, multiplica a mentira, a violência, faz aliança com a Síria e manda azeite ao Egito. Não sei se você se lembra, mas o último rei de Israel, Oséias, ele se rebelou contra a Síria, porque ele já estava nessa fase de Israel subjugado, e ele tentou se rebelar contra a Síria e foi buscar ajuda do Egito. Então, de um ou de outro, eles estavam tentando achar um apoio, estavam tentando achar um reforço, né, para poder se manter em pé. Voltando para o capítulo 11, versículo 5: não voltará para a terra do Egito, mas a Síria será seu rei, porque a recusam converter-se. E finalmente no capítulo 14, quando ele fala do arrependimento, né, como que eles deveriam se arrepender, capítulo 14, 1 fala: volta, ó Israel, para o Senhor teu Deus, pelos teus pecados tens caído, toma convosco palavras e voltai para o Senhor. Então o profeta está dando o caminho de volta. Como é que vocês vão sair dessa? Como é que vocês... E ele fala assim, não estou tomando tempo para ler todos os textos, mas ele fala do cativeiro mesmo. Fala assim: olha, vocês estão fazendo aliança, estão achando que de lá vem a sua ajuda, vocês vão ser dominados. Ele falou assim: a Síria será o seu rei, né? Eles que vão dominar sobre vocês. Então esse seria o caminho de volta. Tomai convosco palavras, voltai para o Senhor, dizei-lhe: perdoa toda a iniquidade, aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Não nos salvará. Então essa é a conclusão que eles deveriam chegar: não nos salvará a Síria. Não iremos montados em cavalos, a obra das nossas mãos. Não diremos mais: tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcançará misericórdia. Eu sararei a sua apostasia, voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então, o quadro é esse, né? Israel está se afastando de Deus progressivamente, o sistema de Jeroboão. Nesse tempo final, eles estão buscando, aliás, isso vem de bastante tempo atrás, antes, mas eles estão buscando ajuda da Síria para não serem devorados, né? Eles estão vendo que as coisas estão piorando, mas eles estão buscando ajuda da Síria para se proteger. Então, tudo isso, a grande pergunta é: que isso significa para nós? Em que sentido que a igreja está fazendo isso? Então eu vou ler alguns textos. Isso é algo que vira e mexe, a gente acaba esbarrando nesse assunto durante esses estudos do Velho Testamento, porque essa questão dos outros países, dos outros impérios, né? Nós vamos voltar para isso, né? Porque no próximo período nós estamos aqui terminando, nós estamos no final do reino de Israel. Depois, né, a partir daqui para frente,
vai ter mais 120 anos, mais ou menos, do reino de Judá, e Judá vai ser levado para cativeiro pela Babilônia. Então nós vamos voltar ao mesmo assunto, porque se você vê todas essas potências e os poderes, ainda que, por exemplo, você pula de Roma para o anticristo, quer dizer, entre Roma e anticristo não teve nenhuma cabeça da besta ou do dragão? Claro que teve. Todas as grandes potências, todos os impérios, todos os governos humanos são manifestações disso. Isso aqui é um número simbólico. Houve outros, até no meio da história antiga, teve outros, mas foram esses que afetaram mais Israel. Mas a questão é, todos os sistemas do mundo, os grandes governos, as grandes potências, né? A gente fica com toda essa briga entre direita e esquerda, quais que foram os governos que demonstraram mais à esquerda, quais que demonstram mais à direita. Na verdade, nós temos evidências fortes do sistema do dragão nos dois lados, porque qualquer sistema do homem, no fim, vai virar isso. Então a gente precisa entender como que isso se manifesta e qual é a nossa atitude em relação a isso. E evidentemente, nesses poucos minutos que temos, eu não tenho condições de dar essa resposta em toda a profundidade, mas eu vou levantar questões, porque isso é algo que nós precisamos examinar, principalmente porque as profecias de Daniel, as profecias do Apocalipse, sempre quando falam, por menos que você tenha estudado em detalhes, vocês devem lembrar, Daniel tem várias visões. Teve a visão de Nabucodonosor, que tinha a estátua com cabeça de ouro, e aí toda a parte daquela estátua representava um outro império. Começava com Babilônia, depois ia para a Pérsia, depois ia para a Grécia. Então, aí teve essa visão. Aí teve outro que ele viu no capítulo 7, 4 animais selvagens se levantando um após o outro. E sempre nas visões de Daniel e nas visões do Apocalipse, fala assim, que houve várias manifestações do dragão, do sistema do mundo, da besta, do anticristo. Sim, são todas relacionadas, mas sempre fala que vai ter um último que é muito mais feroz, muito mais violento, que vai dominar o mundo, que vai pisar todos os outros, que sempre aponta para o anticristo, que vai dominar o mundo inteiro. Então, mas todos eles participaram do mesmo espírito. Alexandre o Grande, ele queria conquistar o mundo inteiro, e foi uma coisa fenomenal, porque em pouco tempo ele foi conquistando, foi devorando. Então, todas essas cabeças, todas essas manifestações são aspectos, mas se nós estamos chegando ao tempo do fim, todas as visões apontam que essa manifestação parcial, essas coisas que foram acontecendo ao longo dos séculos, no fim vai se manifestar de uma forma mais forte. No tempo do Apocalipse, mesmo no tempo de Daniel, que previu isso, Roma era visto como a mais terrível de todas. Por quê? Porque Roma foi de longe a potência maior. Os impérios da Síria, Babilônia, Pérsia, mesmo Grécia, eram muito pequenos em relação ao Império Romano. Roma foi uma potência que dominou muito mais, mas Roma foi o maior império, maior manifestação do sistema do mundo que já teve? Claro que não, Durante os séculos depois, nós temos outros impérios, que se manifestaram. Então, são manifestações cada vez mais fortes, porém, no fim, vai haver uma manifestação mais forte ainda. Então, nós não vamos parar para fazer todo um estudo de escatologia, e mesmo porque tem muitas coisas que eu não sei, eu acho que ninguém sabe ainda, porque nós estamos ainda esperando que Deus revele vários aspectos,
Mas eu só quero assim, extrair de todo esse cenário que a gente vê nas visões, um aspecto assim, relativamente simples. Assim como Israel foi se sentindo ameaçado pela Síria e foi fazendo aliança, né, como nós vimos aqui em Oséias, Deus estava advertindo: não faça isso, não vá buscar ajuda com a Síria, nem com o Egito, nem com nenhum outro, né? O problema não é a Síria. Naquele momento a potência que estava se levantando era a Síria. O que eu quero que vocês vejam nessa sequência é que em todas as épocas há uma manifestação desse sistema, em todas as épocas. E no fim, esse sistema vai se tornar muito mais forte, muito mais potente, vai ter controle. Tanto em Daniel como em Apocalipse, diz que os santos, e isso não é por causa de desobediência, diz que os santos vão ser entregues nas mãos dessa potência final por um tempo. Então a gente precisa entender, porque quando isso vai acontecendo, a tendência é fazer o que Israel fez. Peraí, o negócio está ficando feio para nós, vamos fazer uma aliança. O interessante é que exatamente a potência, exatamente o poder que iria levar Israel para o cativeiro, foi o poder com quem Israel fez aliança. Em outras palavras, eles foram achegando, assim, tentando fazer amizade justamente com aquele que iria devorar. E tem exemplos recentes, né? Na época da Segunda Guerra, quando Hitler estava subindo, estava dominando, estava como uma dessas forças aí, pisando e consumindo e devorando, alguns países da Europa tentaram fazer aliança com Hitler, tentaram assim apaziguar, né? A famosa, tem um episódio muito famoso, né, que o primeiro-ministro da Inglaterra foi fazer uma reunião com Hitler e fez um acordo com ele, falou assim: olha, a gente não vai impedir, pode pegar a Polônia para você, né? Assim, eles entregaram, né, de bandeja para ele, nós não vamos defender, mas aí você para, aí pronto, não vai ter mais, você para com essa, né, lógico que não foi nesses termos que ele colocou assim, né, mas para com essa expansão que você está fazendo, né? E ele voltou, e foi manchetes, o primeiro-ministro da Inglaterra está dizendo: fizemos um acordo, acabou a guerra, vai ter paz. E isso foi na véspera da Segunda Guerra Mundial. Em certo sentido já tinha até começado já. Então, e é o que a Bíblia fala, né? Quando todo mundo fala paz, paz, aí que vem repentina destruição. Então, são exemplos em que justamente o poder que vai devorar, que vai destruir, porque essa mesma Alemanha com quem ele fez o acordo, dentro de talvez 2 anos, eu não me lembro exatamente os anos, mas sei lá, 2 ou 3 anos no máximo, a Alemanha estava bombardeando Inglaterra, a própria Inglaterra. Então ele achou que estava fazendo paz, que estava se salvando e até entregando, coitada, da Polônia para apaziguar, mas isso viria contra ele mesmo, né? Então isso é apenas uma figura para pensar em como a igreja deve agir, porque a igreja, quando se sente ameaçada, também procura fazer alianças com o mundo, e isso tem muita coisa que a gente não sabe direito como aplicar, mas nós precisamos entender, ok? Então eu vou ler alguns textos rapidamente. Eu vou ler em João 18 primeiro, o que Jesus falou com Pilatos. João 18, versículo 33. Tornou Pilatos a entrar no pretório, chamou a Jesus e lhe perguntou: és tu o rei dos judeus?
Gente, acho que todo mundo já viu a análise, acho que eu não preciso ficar explicando muito esse texto, mas por que os judeus, quem que falou com Pilatos que Jesus era o rei dos judeus? O próprio Jesus perguntou para ele, versículo 34, dizes isto de ti mesmo ou outros te disseram isso de mim? Você que inventou, você que descobriu, que inventou isso, ou alguém te falou? Aí Pilatos não queria ser questionado, assim, cara, eu que estou perguntando para você, você é o meu preso, eu não tenho que te responder nada. Mas ele falou assim, eu não sou judeu, eu não sou judeu, por que eu estaria falando isso? Mas claro que foram judeus que falaram com ele. Agora a pergunta é, por que os judeus, quem entregou Jesus para Pilatos, acreditava que Jesus era o rei? Não, eles não acreditavam que Jesus era o rei. Então por que eles falaram com Pilatos que Jesus era o rei? Porque essa acusação para os romanos seria conspiração, seria traição. Quem era o rei? Quem era o rei? Roma, né? Roma era, né? Pilatos era um governador debaixo do imperador romano. Mas se alguém estava dizendo, eu sou rei dos judeus, o que ele estava dizendo? É como alguém, né, dizer assim, nós vamos declarar uma república, já aconteceu isso, né, na história do Brasil, nós vamos declarar uma república aqui em São Paulo vai ser independente e nós estamos proclamando fulano como presidente do país de São Paulo. O que isso significa? É uma traição contra o governo do Brasil. Então, quando eles disseram para Pilatos, ele está dizendo que é rei dos judeus, e Pilatos estava questionando o prisioneiro para dizer, é isso mesmo? Você é rei? E Jesus, como sempre, ele tinha um jeito de responder que deixava a pessoa confusa. Ele não respondia de um jeito assim, sim, eu sou rei, ou não, que isso, eu nunca falei que sou rei. Ele deixava a pessoa meio confusa, assim, quem está dizendo isso? Você ou os judeus? Aí Pilatos esquivou também e falou assim, sou eu judeu? 35, a tua nação e os principais sacerdotes que te entregaram a mim, o que você fez? Por que eles estão te acusando? E aí Jesus responde, e essa resposta a gente conhece bem. Na verdade, essa resposta foi usada por muito tempo para dar a entender que a igreja não quer nada com esse mundo. Olha só, vamos ler 36, é um texto muito importante, muito chave, para mostrar o que Jesus pensava sobre o reino dele. Respondeu Jesus, o meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus súditos combateriam para que eu não fosse entregue aos judeus, mas agora o meu reino não é daqui. Agora pensa comigo, esse aqui foi usado por muito tempo para dizer, gente, meu reino, nosso reino não é daqui, nós vamos embora para o céu, nós vamos viver para sempre com Jesus, e um dia esse mundo vai acabar, e o diabo que toma esse mundo mesmo, porque Deus não tem mais interesse nesse mundo. Mas não é isso que Jesus está dizendo. Quando ele disse, meu reino não é deste mundo, ele não estava dizendo, Roma pode pegar os judeus, pode pegar Israel, eu não sou rei, eu sou do céu, e eu estou indo embora para o céu, e quem crê em mim também vai embora para o céu. Ele não estava dizendo isso, mas a igreja durante 2000 anos está falando isso, e nós estamos começando a acordar agora, para entender que o que Jesus estava dizendo é, meu reino não tem origem, não tem procedência desse mundo, nós não fazemos parte desse mesmo sistema. Se eu fosse um reino competindo com Roma, os meus servos lutariam. Agora, como, tem várias perguntas, né, várias situações, né, como quando os próprios discípulos disseram, Jesus, é agora que o Senhor vai entregar, vai estabelecer o reino, né, depois que ele ressuscitou em Atos 1, ele não falou assim, pare com isso, gente boba,
Eu estou falando há tempos que a gente vai embora para o céu. Como vocês estão achando que eu vou entregar o reino para Israel? Mas Jesus tinha passado 40 dias falando do reino. Então, eles não eram tão burros assim, né, para falar de algo assim. Jesus tinha falado durante 40 dias, falando que o reino dele vem para esse mundo, que ele vai governar, que ele vai retomar esse mundo, que o mundo pertence a Deus, que Deus criou o mundo com um propósito, e ele não desistiu do propósito. Ele não falou: Satanás, você ganhou, você toma conta do mundo, destrua o mundo e nós vamos embora para o céu porque eu desisti de fazer uma coisa aqui. Não, Deus nunca desistiu do propósito dele. Então Jesus está falando assim: meu reino não é deste mundo, não funciona com as regras desse mundo, nós não lutamos. Você pode falar com seu chefe, Pilatos, que não tem problema nenhum, eu não estou aqui para tomar o teu trono agora, porque olha como o diálogo não acabou ainda. Se fosse desse mundo, a gente lutaria. Aí versículo 37, Pilatos não foi bobo também. Ele entendeu que Jesus não estava dizendo que não era rei. Ele falou assim: então, né, naquela coisa do advogado que quer assim, confessa agora, né? Eu te coloquei numa armadilha, você vai ter que falar, né? Então você vai falar e você vai confessar, e baseado nessa confissão eu vou te condenar. Então tu és rei? Respondeu Jesus, certinho: eu sou rei. Ele não só concordou, olha o que Jesus falou aqui: eu para isso nasci, eu nasci para ser rei. Como assim? Ele já era rei do universo, ele veio e se tornou homem para poder tomar a terra para Deus. Eu nasci, ele não precisava ter nascido como homem para ser rei do universo como ele já era. Ele precisou nascer como descendente de Davi, como judeu, como membro da nação de Israel e herdeiro do trono. Ele precisou fazer isso porque Deus tem um propósito que ele vai cumprir, de reconquistar toda a terra para ele. Eu para isso nasci, para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve a minha voz. Aí Pilatos já assim, falando de verdade, o que é verdade, e aí acabou. Mas o que eu quero mostrar é que, então nós, assim, não vamos esquecer do nosso propósito. O que nós queremos ver aqui? Israel vive entre as nações, mas Israel começou a buscar ajuda de outras nações. Nós vamos ver, só para fazer uma conexão aqui, o rei Ezequias, que vem praticamente nessa época, contemporâneo. Se você tem a sua folha, né, que acho que é muito bom a gente sempre voltar para essa folha de cronologia, para a gente se situar. Se você olhar nessa folha aqui, Oséias, que é não o profeta Ezequias, Oséias, que é o último rei do reino do norte, ele foi contemporâneo de Ezequias. E eu acho que todo mundo lembra de Ezequias. Ezequias foi um dos grandes reis de Judá. Ele teve um grande avivamento, nós vamos estudá-lo daqui a pouco tempo. E Ezequias foi um homem muito usado por Deus, muitas coisas boas aconteceram, mas no final do reinado de Ezequias, ele fez uma coisa que Deus ficou muito bravo com ele. Será que vocês lembram o que é? O que Ezequias fez? Muitas coisas boas, mas no final ele fez uma coisa muito ruim, que fez o profeta chegar para Ezequias e falar assim: por causa disso, algo muito sério vai acontecer com o reino de Judá. O que Ezequias fez? Ele recebeu representantes de Babilônia, porque agora
ainda não havia assumido a posição, mas já estava subindo. A Síria vai declinar e Babilônia vai subir. E ele mostrou tudo o que ele tinha, fez amizade, fez uma espécie assim de aliança, ele se ligou ao pessoal de Babilônia. Por que eu estou lembrando disso nesse contexto? Porque nós precisamos entender como Deus considera a relação de Israel, ou da igreja, com as nações. E Ezequias fez uma coisa aparentemente simples, porque ele não estava pedindo defesa, ele não estava fazendo o que Israel tinha feito antes com a Síria, mas ele se aproximou e começou a ficar muito amigo do pessoal de Babilônia. E o profeta falou assim: olha, por causa disso que você fez, tudo aquilo que eles viram, um dia eles vão levar para o cativeiro. Então, nós precisamos entender. Eu sei que é muito difícil a gente colocar essa tensão. Tem períodos na história da igreja, tem igrejas hoje que querem se afastar do mundo, querem viver isolados do mundo. Tem todo tipo de extremo que você pode pensar. Mas como deve ser a relação da igreja com o mundo? Então, como eu falei, eu não posso dar, não tenho todas as respostas para dar, porque não é uma coisa simples. Não é assim. Como que a igreja não entra nesse tipo de aliança com o mundo? A igreja não pode receber verbas do governo, a igreja não pode participar da política, a igreja não deve, sei lá, assim, tem várias coisas que em si elas não vão representar a resposta. Então eu quero que você saia daqui preocupado de que a gente precisa entender mais o espírito que Jesus está falando, porque ele falou com Pilatos que ele tem um reino, o reino não é deste mundo, não tem sua origem deste mundo, mas ele é rei, e ele nasceu para ser rei, e essa é a missão dele. E quando você volta e pensa na tentação, nas 3 tentações que o diabo fez com Jesus, você vai lembrar que tem uma tentação que tem a ver com isso, não tem? Com o fato de Jesus ser rei, porque Satanás mostrou para Jesus todos os reinos do mundo, e disse a Jesus: eu posso te dar tudo isso. E Jesus podia ter respondido: não, eu não vim para pegar mundo, eu só vim para pegar alguns poucos escolhidos e levar embora para o céu. Mas ele não falou isso. Ele só falou assim: esse preço, esse caminho para ter todos os reinos deste mundo, eu não vou seguir. Eu não vou fazer aliança com você, eu não vou adorar você para conseguir os reinos deste mundo. Mas quando a igreja se alia com o mundo da maneira errada, está fazendo isso, ok? Então, volta aqui para o capítulo 17, na oração de Jesus. Quando a Bíblia fala mundo, quando ele fala assim: meu reino não é deste mundo, ele não está falando assim que o reino dele não tem nada a ver com a terra. Mundo na Bíblia, cosmos no grego, tem a ver com o sistema que organiza, o sistema que impõe as suas normas, o sistema. Por exemplo, em Efésios 2 fala: antigamente todos nós, quando não conhecíamos a Deus, nós andávamos de acordo com o curso deste mundo. Então, este mundo é um sistema, e Satanás é chamado do príncipe desse sistema. Então, tem um sistema, que é esse sistema do dragão, que tem as cabeças, que tem os chifres, que a gente precisa entender, que se manifestou durante todas as épocas da história. Esse sistema foi aparecendo, foi se manifestando, mas vai se manifestar de uma forma muito mais forte no final.
E eu vou jogando algumas coisas aí para vocês tentarem associar, mas Apocalipse 12 mostra uma mulher que representa a igreja gloriosa, vestida do sol, com a lua, que representa exatamente a lua como um reflexo do sol. É a civilização, é a cultura, no sentido assim, aquilo que é derivado. Tem muita coisa boa, a luz da lua é boa, mas ela não dá vida. E essa mulher, ela tem a lua debaixo dos pés. Então a mulher, ela chega à sua manifestação, que é a ideia de toda a Bíblia, que no fim vai ter uma noiva bela, gloriosa, perfeita, para casar com Jesus, que não tem contaminação, que não tem envolvimento com esse sistema. E junto com essa visão da mulher, você tem a visão do dragão, que quer atacar a mulher, e no próximo capítulo você tem a besta que vai fazer guerra contra todos os santos. Então, no final nós vamos ter, no final da história, nós vamos ter uma manifestação muito mais forte desse sistema, muito mais poderoso, e nós vamos ter também a igreja muito mais forte, muito mais bonita, porém sendo atacada pelo sistema. Vai ter uma grande guerra no final. Então é isso que a gente precisa entender. Então João 17, no meio da oração, Jesus, ele fala o seguinte, versículo 13, 17 e 13: agora vou para junto de ti, e isto digo enquanto estou no mundo, para que tenham em mim a medida completa da minha alegria. Dê-lhes a tua palavra, e o mundo os odiou, pois não são do mundo. Então ele está falando sobre esse sistema. Ele fala assim: os meus discípulos não são do mundo como eu não sou, por isso que o meu reino não é deste mundo, porque nós temos uma outra origem, um outro sistema que nos governa, e por isso que a igreja precisa sair do sistema de Jeroboão, porque o sistema de Jeroboão é um sistema casado em aliança com esse sistema errado, ok? Então ele fala: eles não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. E aí versículo 15: não peço que os tires do mundo. Então ele está usando o mundo em dois sentidos. Tem o sentido do sistema e tem o sentido do mundo ser a terra, né? Então assim, eles não vão sair, na verdade eles nem vão sair do sistema fisicamente, porque a igreja, Israel, tinha que conviver. Nós convivemos, nós vivemos, nós não temos a opção de não existir no mesmo mundo que a Síria, ou Babilônia, ou qualquer outra manifestação. Nós convivemos com esses sistemas. Nós vivemos dentro de um sistema. E lembre que o sistema do mundo não é só o sistema político. É um sistema que envolve todas as áreas, né, da organização da vida humana. Então, não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal ou do maligno, né? Eles não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Então, dentro de tudo isso, tem algo que nós precisamos nos aprofundar muito mais, que é como viver no mundo, como participar, como ter a nossa vida e não ser do mundo, como a gente pode voltar a ser uma igreja que não está sendo dominada pelos sistemas que atuam no mundo, ok? Então agora só para vocês verem o final da história, Apocalipse 17, tem muitos aspectos aqui que a gente não sabe exatamente como vai ser.
lembre que no capítulo 13 de Apocalipse, eu estou só tocando em alguns pontos para fazer uma relação, né? Não para tentar abrir todos os detalhes, mas essa besta que vai se levantar no fim, que é a personificação, que é a encarnação do sistema de Satanás, vai ser muito mais forte no fim. Ele controla todas as pessoas do mundo como que essa besta de Apocalipse 13, como é que ele controla todo mundo? Com aquilo que é chamado a marca da besta. Eu não vou falar o que é a marca da besta, porque eu não sei o que é a marca da besta. Mas aí, o ponto que eu quero colocar é: o que significa essa marca da besta? Qual que é o efeito? Ninguém consegue comprar e nem vender. Então você tem um aspecto muito, muito forte do que é esse sistema do mundo, pensando assim, inclusive assim, Apocalipse 17, 18, né, os 2 capítulos que falam sobre a ruína final desse sistema. O que mais aparece nessa descrição, principalmente no capítulo 18, é o sistema comercial. Claro que tem a ver com o sistema religioso, claro que tem a ver com o sistema político, mas o que mais aparece assim, quando fala Babilônia caiu e todo mundo está lamentando, o que eles estão lamentando? A queda do sistema econômico. Então, o sistema econômico é a grande força que existe dentro desse sistema que Satanás controla, e por isso que a gente precisaria ter, sabe quando as pessoas transportam produtos perigosos, né? Não tem todo um cuidado, produtos químicos, imagina assim, transportar, sei lá, uma coisa que pode causar doenças, produtos inflamáveis, enfim, assim, produtos venenosos, né? Tem que ter todo um cuidado. Eu sempre penso que o dinheiro na nossa mão, ele tinha que ser considerado assim, né? O dinheiro, a gente precisa, né? Nós precisamos ter o dinheiro, nós também temos dinheiro, precisamos usar, mas é um produto venenoso. É um produto que faz mal para nós, é um elemento que faz mal para nós. Nós tínhamos que usar o dinheiro para a causa de Deus, nós tínhamos que resgatar o dinheiro na nossa vida, nós tínhamos que procurar como que esse dinheiro não começa a controlar a nossa vida, porque o sistema econômico é o caminho principal de controle. E fala isso sim do sistema do anticristo, a forma como ele vai conseguir controlar todos aqueles que não têm o nome escrito no livro da vida é através de controlar o sistema econômico, ok? Mas só no capítulo 17 de Apocalipse, só para vocês verem esse cenário, e eu queria mostrar, assim, tem várias coisas assim que para mim não são muito claras, mas nós temos tem vários personagens aqui. Então, 17, versículo 1, um dos anjos fala assim: vem, mostrar-te-ei a condenação da grande prostituta, que está sentada sobre muitas águas. Com ela se prostituíram os reis da terra. Então, tem uma prostituição. A mulher geralmente representa a igreja. Então, tem a igreja pura, que é aquela de Apocalipse 12, e tem essa mulher que é uma prostituta. Normalmente, eu acho que tem muito a ver, essa mulher tem muito a ver com o sistema de Jeroboão, com o sistema religioso falso, né? E existe uma relação ilícita, que é prostituição, entre a igreja como sistema, a igreja como um sistema religioso. Existe uma relação ilícita entre a igreja e o Estado, né? E por isso que, assim, por exemplo, é mais fácil a gente olhar, por exemplo, para o sistema muçulmano, o sistema islâmico, porque nos sistemas, assim, até vocês devem ter visto, sempre fala, tal país, a Turquia, por exemplo, até pouco tempo, eles estão meio que mudando de posição, mas a Turquia era um país por muito tempo que era um país islâmico secular. O que quer dizer isso? Quer dizer que
a religião, né, os chefes da religião não dominam, não dão a última palavra. O governo não é um instrumento da igreja. Então, isso seria um governo islâmico secular. O Irã mudou, né, já faz bastante tempo, em que o Ayatollah, que é o chefe religioso, é ele que manda. E a igreja, então, a igreja e o Estado formaram uma relação ilícita. Mas isso não é privilégio dos muçulmanos. Já na história da Europa, na história do mundo, teve muitas relações ilícitas entre o Estado e a igreja. E o que eu quero mostrar é que essa relação que a igreja precisa tomar cuidado, é muito mais sutil do que pensar, a igreja vai tentar ter voz ativa, vai tentar mandar no Brasil. Qual que é a relação entre a igreja e o governo? Tem muitas coisas sutis, partindo mesmo dessa questão econômica. Muitas coisas, muitas alianças erradas feitas da igreja com o sistema do mundo estão corrompendo a igreja. Então isso são passos que a igreja toma até que se mostre final. Mas o que eu quero mostrar, assim, o que essa visão está mostrando existe uma relação ilícita entre a mulher e os reis da terra. Então, assim, vem que com ela se prostituíram os reis da terra, versículo 2, os que habitam na terra se embebedaram com o vinho da sua prostituição. Aí, versículo 3, ele vê essa mulher montada na besta. O que quer dizer a mulher montada na besta? É justamente essa relação, o sistema montada junto com o sistema político, com o sistema econômico, com o sistema que governa o mundo. E essa besta cheia de nomes de blasfêmia, tem 7 cabeças, outra vez, e 10 chifres, ok? Versículo 4, ela tem na mão um cálice de ouro, cheio de abominações, imundícia, na sua testa, versículo 5, o mistério, a grande Babilônia. Versículo 6, ela é culpada, né? ela tem o sangue de todos os mártires, então isso é uma coisa muito séria. Aí vai falar um pouco sobre as cabeças e tal. Versículo 12. Então tem 7 cabeças. Não tente entender todas essas coisas, porque acho que tem muita coisa para Deus revelar, mas assim, a ideia é a seguinte: 7 cabeças são essas manifestações ao longo da história, ok? 7 cabeças, são progressivas. Agora, os 10 chifres são contemporâneos, são reis, são países, são reis que existem no tempo do fim, os 10 chifres, porque aí fala no versículo 12, os 10 chifres que viste são 10 reis que ainda não receberam o reino, mas receberão autoridade como reis por 1 hora juntamente com a besta. Estes têm o mesmo intento, entregarão seu poder e autoridade à besta. Então, 10 reis, o 10 é simbólico, né? Teve muita gente que tentou falar que a União Europeia, por um tempo, acho que eles ficaram com 10 países, mas agora tem mais de 20. Mas é um número simbólico, eu não acho que é só Europa, eu acho que tem aplicações muito além disso. Mas são 10 reis que têm o mesmo intento de entregar, isso faz parte mais ou menos da ideia de um anticristo que vai receber o poder através desses poderes, desses governos, dessas autoridades que vão existir simultaneamente, ok? Eles têm o mesmo intento e vão entregar o poder e a autoridade à besta. Versículo 14, guerrearão contra o cordeiro os vencerá, porque é o Senhor dos senhores. Então no final eles vão se opor antes disso, né, contra os santos, mas no final eles vão querer lutar contra o cordeiro e o cordeiro vai vencer. Então a gente já viu o final da história, vai dar tudo certo, viu, gente? Vai dar tudo certo. O importante é a gente estar do lado certo, né? Mas vai dar tudo certo. Eles vencerão também, versículo 14, também os que estão com ele, chamados eleitos e fiéis.
Versículo 15, as águas são povos. Agora, eu só queria mostrar esse final aqui, essa questão da relação ilícita e o que acontece no fim. Versículo 16, a besta e os 10 chifres que vistes são os que odiarão a prostituta e a tornarão desolada e nua, comerão as suas carnes, queimarão no fogo, porque Deus lhes pôs no coração o realizarem o intento dele, concordando dar à besta o poder de reinar até que se cumpram as palavras de Deus. Então, sem querer desvendar, sem querer assim, entender muitos detalhes, a única coisa que eu queria que vocês vissem tem a mulher e tem a besta. A besta representa todo o poder, todo o sistema, não só político, mas também econômico, todas as formas de controlar, todas as formas de dominar, é o sistema controlado por Satanás. A mulher faz uma aliança, ela monta em cima da besta, ou seja, ela pega poder, ela ajuda a besta, mas ela é ajudada também. Então eles fazem um acordo de interesse mútuo. Só que no fim, como nós vimos aqui, exatamente o que nós vimos com Israel. Israel estava fazendo aliança com a Síria, estava pagando dinheiro, estava apoiando, estava pedindo ajuda. Só que o que aconteceu no fim? A própria Síria, que os reis de Israel estavam cortejando, que estavam procurando ajuda, a própria Síria foi o que destruiu e levou Israel para o cativeiro e deixou de existir. E é uma imagem, é uma figura do que vai acontecer no fim, porque a mulher, que faz essa relação ilícita, é de governar, de pegar, são duas coisas que não podem combinar, que é o poder religioso com o poder secular. Então, por isso que Jesus falou assim: o meu reino não é deste mundo. Então, o quadro final a mulher recebe ajuda, ela dá ajuda, ela contribui para o poder da besta, mas no fim, vocês viram, versículo 16, a besta e os 10 chifres no fim eles mesmos vão virar contra a mulher e vão destruí-la, ok? Então isso tem muita coisa para pensar, muitos elementos aqui, mas é só para mostrar assim, essa ideia assim, de que a ligação de Israel com a Síria aponta lá na frente para isso que vai acontecer no fim. E por isso nós precisamos entender o que Jesus quis dizer: o meu reino não é deste mundo. Eu não estou falando de uma igreja que não quer viver, que não quer contribuir, que não quer impactar, que não quer tentar viver numa espécie de ilha isolada, mas estou falando que tem algo muito sério. 1 João 2 fala assim: não ameis o mundo, nem as coisas que estão no mundo. E o que ele define, não deu tempo de ler isso, mas é um dos textos muito importantes sobre o que é o mundo. Ele falou assim: o que é o mundo? É o desejo, a concupiscência, os desejos ilícitos da carne, os desejos ilícitos dos olhos. A carne são todos os apetites, todas as coisas que nós... assim, os desejos, apetites errados, muitos apetites certos, comer é completamente certo, mas comer demais, então, assim, são coisas que, para a maioria dos cristãos, comer demais não é um pecado, mas a gente precisa entender, são todas as coisas da carne, isso faz parte, o sistema do mundo opera através disso. Os desejos ilícitos dos olhos são coisas materiais, o dinheiro, as possessões, e a soberba da vida, que é o desejo de posição, de exaltação, de estar sobre os outros. Então, esse é o espírito do mundo, é através disso que surgem as grandes manifestações, Então, são alguns pensamentos, são coisas que a gente precisa pensar em relação àquilo que vai acontecer e que
essa história, né, que nós estamos vendo, como Israel se aliou justamente com a potência que ia depois destruí-la, é uma figura de como vai acontecer no fim, né, que a igreja, nós precisamos entender de que forma a igreja pode buscar ajuda, apoio, defesa, proteção de um sistema que no fim vai destruir. Então a gente precisa entender isso. Eu acho que é uma coisa muito, muito sutil e não é muito fácil da gente entender. E nós precisamos ser purificados, né? Em outro texto muito importante, é 2 Coríntios 6, né? Onde ele fala assim: cuidado, não tem aliança entre o sistema de Deus e o sistema do mundo. Ele não está dizendo que a gente não pode ter amizade com as pessoas, ele está falando assim, não tem amizade com o sistema, não tem aliança com aquilo que vai nos corromper. Então isso é algo muito profundo que eu acho que a gente entende ainda muito pouco. Então é mais uma frente que a gente precisa descobrir muito mais. Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, porque a Tua Palavra tem todas essas verdades, tem todos esses princípios para nós entendermos. Com certeza, se nós buscarmos a Ti, se nós procurarmos entender quais são as influências, de que forma que a igreja hoje, que forma hoje nós estamos sendo influenciados, dominados, contaminados. Será que nós também podemos dizer como Jesus, o meu reino não é deste mundo? Ou nós temos muita coisa, muitos interesses, muitas alianças, muito envolvimento da maneira errada? De que forma, Senhor, nós podemos buscar o reino que vem e que vai tomar o lugar de tudo isso que existe? De que forma que nós podemos buscar, ó Deus, a nossa responsabilidade hoje de votar, ó Deus, a nossa responsabilidade de ser uma influência e não ser influenciado? De que maneira nós podemos realmente manifestar o Teu reino neste mundo? Esse é o nosso desejo, Senhor, porque um dia vai haver esse grande combate final e nós precisamos estar do lado certo, Senhor. Ajuda-nos, Senhor, ajuda a Tua igreja. Pedimos em nome de Jesus. Amém.